No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Boa tarde, eu sou Ana Rogers e começa hoje mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje vamos falar sobre o terceiro setor no Brasil e no mundo. E eu tenho aqui dois convidados para falar do assunto, que é a Paula Fabiani, presidente do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Boa tarde, Paula. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ana Paula. E Rodrigo Reis, fundador do Instituto Global Atitude. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Obrigado. No Brasil e no mundo, o terceiro setor se destaca como um ator essencial para superar a crise e continuar mantendo a evolução social dos últimos anos. Para isso é importante a conscientização da sociedade civil, trabalhando em conjunto com as entidades e organizações de interesse social, com o objetivo de reduzir a desigualdade. E hoje a gente vai conversar com os nossos convidados sobre esse tema e falando sobre o terceiro setor no Brasil e no mundo, fazendo alguns comparativos, falando sobre a cultura de doar, né, principalmente aqui no Brasil. Eu vou começar por você, Paula. Vocês têm duas importantes pesquisas, né, sobre esse tema. E eu queria que você falasse um pouquinho da primeira pesquisa e a gente no decorrer conversa sobre a segunda, sobre a pesquisa que fala da cultura do doar do brasileiro. Bom, na verdade é uma pesquisa só, que a gente dividiu em duas partes, porque tivemos um número muito grande de temas abordados, né? Então focamos num primeiro momento no perfil do doador e do não doador, e no segundo momento na relação do doador com as organizações da sociedade civil, né? Com as ONGs. Então, tivemos uma boa surpresa, Ana Paula, né? 77% dos brasileiros praticam algum tipo de doação, e aí eu estou dizendo doação de bens, voluntariado ou doação em dinheiro, mas temos 46% dos brasileiros que doam para uma organização social ou para um projeto social constituído, né? Um coletivo e outras ações, projetos, né, constituídos formalmente. Então, essa é uma boa notícia, né? E a segunda parte da pesquisa já não mostrou um retrato não tão positivo, né? De que, apesar de 57% dos brasileiros concordarem que as organizações sociais são necessárias para ajudar a resolver os problemas do Brasil, só 26% acham que elas são confiáveis. E aí a gente vê um espaço aí de melhoria, né, para as organizações trabalharem melhor essa relação com os doadores, mostrarem o trabalho que estão realizando de uma forma mais positiva. Acho que o Brasil passa por uma crise de credibilidade em todas as instâncias, né? E isso chega também no nosso terceiro setor. É uma boa tarefa para a comunicação, né? Fazer, né? Um trabalho de comunicação importante para que essas pessoas consigam entender o trabalho dessas entidades, dessas associações e consigam contribuir com confiança, né? Exatamente. Eu fico super contente de ter um programa como o de vocês, né? Que mostra o lado positivo, né, das organizações sociais. Rodrigo, a gente está falando aqui em confiança, né? Me fala um pouquinho com que público vocês trabalham e como essa questão da confiança, esse cenário que a gente tem atualmente no Brasil, está impactando no trabalho de vocês positivamente ou não? Ótimo. Bom, eu sou diretor do Instituto Global Atitude e o nosso trabalho ele é focado na participação da sociedade civil brasileira, com foco especial em jovens, em discussões internacionais, em debates internacionais. Tá? Então, principalmente o nosso trabalho é poder inserir jovens brasileiros dentro desses contextos internacionais e poder capacitar ele com as ferramentas para exercer algum tipo de influência, tá? Então, assim, tem um caráter muito forte, obviamente, na educação. Então, como que o brasileiro, como é que a sociedade civil, como grupos de pressão podem impactar e podem modificar a perspectiva de governantes, né, sejam organizações internacionais, sejam governos, etc., mas também um caráter educacional muito forte, né, de como que isso funciona, como que o Brasil ele é parte de algo maior, né, o que é esse cenário, esse âmbito internacional que o Brasil faz parte, quais são os blocos que ele faz parte, como que o externo pode influir aqui dentro e como que o brasileiro, a sociedade civil ou o governo brasileiro pode também influenciar decisões lá fora. Então esse é um pouquinho do nosso trabalho, né, pelo programa Diplomacia Civil.
Nesse momento que a gente está, né? Quer dizer, a gente tem essa questão da desconfiança, mas também tem a questão de que os brasileiros eles estão mais atuantes do ponto de vista de querer mudanças, de pedir essas mudanças, exigir as mudanças. E nesse cenário que a gente tem, os jovens com os quais vocês trabalham, eles estão mais esperançosos ou como você sente a atitude desse grupo com os quais vocês trabalham? Tá. Eu acho que assim, essa visão, essa perspectiva de o jovem, ele é o futuro do Brasil, ele é quem vai herdar, eu discordo. Eu acho que basicamente o jovem, ele está muito interessado, ele é engajado, ele é uma frente de participação muito forte. Vide-se agora as manifestações de 2013, que foram um marco da participação, em que a juventude realmente teve um papel essencial em exercer pressão no governo e obteve resultados com isso, tá? Então, assim, eu deixo um pouco de lado essa ideia de que o jovem é o futuro, ele ainda vai fazer algo. Ele já faz e ele tem que cada vez mais participar e exercer esse tipo de influência, seja por vias políticas, tá? Se elegendo, podendo assumir cargos, mas também seja pela via dos movimentos sociais, da sociedade civil, de que realmente tem ali um espaço, né, que muitas vezes é conquistado, ele não é dado, mas ele é conquistado para poder exercer pressão e poder influenciar também decisões, mais uma vez, seja dentro do Brasil ou seja fora. A gente vai falando no decorrer do programa sobre esses temas que são tão interessantes, especialmente no momento que a gente vive agora no Brasil, né? Só lembrando para o ouvinte que, você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp, que é o 11 9 5077 1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 e 3253-4845 e falando com a Joana. A gente espera a sua pergunta para os nossos convidados. A gente vai passar agora para a reportagem da Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo, e falando hoje, né, tem uma reportagem sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que alerta que 92% da população mundial vive em regiões poluídas. Edgar Júnior, em Nova York, tem as informações. Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que 92% da população mundial vive em regiões onde os índices de poluição são mais altos do que os determinados pela agência da ONU. O novo mapa interativo da OMS mostra os países onde os níveis de poluição são mais altos. De Genebra, em entrevista à Rádio ONU, o coordenador do Departamento de Saúde Pública da agência da ONU, Carlos Dora, falou sobre o impacto da poluição na saúde humana. A evidência que se tem agora, o grande problema são as doenças crônicas da poluição do ar. Doença do coração, doença cerebrovascular, câncer. Também doença respiratória. Para os bebês, a evidência é diferente. A gente sabe que o desenvolvimento dos pulmões das crianças que estão em lugares poluídos é pior. Ele não se desenvolve tão bem. E também que as mães que estão grávidas têm bebês menores. Então isso tem consequências para a saúde, evidentemente, a longo prazo. Segundo o relatório da agência da ONU, atualmente 3,7 milhões de pessoas morrem todos os anos de doenças ligadas à poluição externa. Em 2012, a OMS calcula que o número de mortes chegou a 6 milhões e meio, incluindo poluição interna e externa, o que corresponde a 11,6% do total global de óbitos. A poluição interna acontece dentro de recintos fechados, como residências e prédios, e é causada em sua maior parte pela queima de lenha, carvão ou uso de lâmpadas de querosene, por exemplo. No Brasil, o mapa interativo da OMS mostra que a poluição do ar é mais forte na região metropolitana de São Paulo e nas cidades de Cubatão, Santa Gertrudes e Rio Claro. Santos e Jundiaí também entram na lista. No Rio de Janeiro, os índices de poluição são mais altos na região metropolitana e também em Itaboraí e Campos. No Brasil, acontecem 14 mortes por cada 100 mil habitantes devido ao problema, bem menos do que China, Rússia, Índia e África do Sul. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. Esta foi a matéria da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Um tema importantíssimo, vital, né, que é a questão da saúde, da qualidade das nossas cidades e de como isso impacta na nossa saúde. Um tema que a gente sempre discute aqui no programa também e algo para que nós, cidadãos, fiquemos alertas, já que estamos falando aí de mobilização e de exigências e de demandas para os nossos governantes. A gente vai chamar um intervalo e volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Voltamos com o nosso programa Observatório, hoje falando sobre o terceiro setor no Brasil e no mundo. E a Paula estava falando aqui para a gente, né, e ela vai falar que é uma grande notícia para o terceiro setor, dos números de doações que o IDES levantou em relação a 2015, não é isso, Paula? Isso mesmo, eu acho que quando a gente fala o número, todo mundo se assusta, mas são 13,7 bilhões de reais que foram doados no ano de 2015, o que representa 0,23% do produto interno bruto brasileiro, ou seja, é um número expressivo, né? O brasileiro doa e temos aí um recurso expressivo que se mobiliza no terceiro setor para apoiar essas organizações. E aí a gente estava falando também no comecinho do programa sobre a questão da desconfiança, né, que vocês detectaram em pesquisas, né, em relação a organizações, até porque nos últimos anos a gente teve algumas denúncias e isso levou a uma ideia, né, generalizada de que acontecia com mais organizações do que realmente ocorreram. Como que o terceiro setor, essas organizações, podem trabalhar dentro dessa questão da comunicação, do relacionamento com o público, com os cidadãos, para que essa desconfiança se dissipe, né, consiga se livrar dessa desconfiança e começar a criar uma cultura de doação, né? Como você disse, nós brasileiros somos generosos, mas nós não temos essa cultura de doação, né, sistematizada, né, na sociedade. E também como as organizações menores podem se profissionalizar para que isso aconteça, né? Porque a gente estava falando aqui, né? Há organizações que mandam boletos, que tem um material de divulgação interessante, que podem enviar mensagens para o seu público, e outras que não dispõem de nada disso, né? Então, como nesses diferentes níveis dessas organizações isso pode ser trabalhado? Acho que a questão principal é a transparência. O doador quer ver transparência no uso dos recursos. Então, ter um bom sistema de prestação de contas, publicar balanço, abrir as contas para que o doador saiba onde está sendo usado o recurso, é muito positivo. Essa é uma demanda, né? É isso que os doadores querem. Agora, como fazer isso, né? O IDES é uma organização que apoia organizações sociais a montarem seus planos de captação de recurso e trabalharem melhor a área de captação de recurso. E uma vez uma organização veio e falou, mas eu já pus o meu balanço no meu site, estou aberto se algum doador quiser ver minhas contas, mas ninguém quer ver. Eu falei, talvez você precise traduzir melhor esses números. Para que a pessoa possa entender, né? Exato. Então tem um trabalho de comunicação de falar assim, bom, para cada R$100 você está alimentando uma criança aqui na creche, por exemplo. Mas transformar em números que a pessoa bate o olho e entende. O que está sendo feito com o recurso e em que proporção esse recurso está sendo usado para aquela atividade. Que isso é o impacto, o resultado direto daquilo que ela está doando, né? Para ela falar assim, eu estou vendo o resultado, né? Visualizar esse resultado. Exato. Então tem indicadores de resultado, né? Mostrar qual o impacto que você está gerando na sociedade. Essa é uma outra questão importante, principalmente para as grandes organizações sociais que têm que prestar contas, né? Para a sociedade, afinal de contas elas têm alguns incentivos fiscais. Então,
ter indicadores de impacto, transparência e um bom mecanismo de comunicação, ou seja, traduzir o que você está comunicando, porque às vezes quem atua no setor tende a tornar as informações de uma forma mais complexa, né? Falar mais difícil porque é o seu dia a dia. É importante pensar em quem está lendo, né? Traduzir para o doador aquilo que está acontecendo numa linguagem simples e direta, que seja de fácil compreensão. As organizações americanas fazem isso com muito mais facilidade, né? Então, doe tantos reais e você vai apoiar uma criança na África em tal e tal situação. Eu acho que o Brasil ainda precisa aprender, né? Nossas organizações precisam aprender a fazer ter uma linguagem mais simples e mais direta para comunicar seus resultados. Rodrigo, na Global Atitude, como é que vocês trabalham com isso? Explica um pouquinho o trabalho de vocês com esses jovens, né? Como eles chegam até vocês, como vocês fazem esses treinamentos, como vocês preparam esses jovens para participar desses eventos internacionais, né? E como esses jovens, como é que vocês aproveitam o resultado desse aprendizado desses jovens aqui na sociedade brasileira? Como é que funciona o trabalho de vocês? Tá, ótimo. Bom, o nosso trabalho, ele, de certa maneira, ele é um tanto quanto elitista, né? Então, assim, isso 100% honestidade no sentido de ser temáticas internacionais, de ter a língua inglesa como um dos fatores, né, limitantes para poder participar dentro dessas discussões internacionais. Então, assim, eu acho que partindo desse pressuposto, o nosso foco de atuação é poder educar as pessoas, né, poder capacitar as pessoas que vão para esse tipo de debate e, ao retorno delas, poder tentar disseminar esse tipo de informação também, tá? Então, eu acho que são duas frentes que o programa Diplomacia Civil ele tenta trabalhar. Então, vamos lá. Primeira parte de capacitação, a nossa ideia é poder proporcionar para essas pessoas um entendimento sobre quais as questões internacionais, seja mudança climática, seja desenvolvimento sustentável, seja comércio. Qual é a situação, qual é a posição do Brasil dentro desses contextos, né? E aí esses jovens, eles escolhem os temas com os quais eles têm mais afinidade? Exato. Então a gente abre processos de seleção, tá? Pessoas se inscrevem e aí a gente vai fazer uma seleção baseada nos currículos, baseada na capacidade deles, podendo, né, analisar aí o que eles estão propondo também para poder participar. Então essa é a primeira etapa, o processo de seleção. Aí o segundo momento é capacitar eles. Então o Brasil, ele é um ator internacional. O que significa isso? Qual que é a posição do Brasil dentro desse contexto das agendas globais, da participação global? Então, é poder capacitar isso. Então a gente faz isso por meio de workshops. A gente tem também uma preparação que é um pouco mais acadêmica, em que eles escrevem um artigo, tá? E aí, um pouco nessa linha também de tentar abrir isso, uma das maneiras que a gente vem começando a trabalhar também é por meio de consultas públicas. Então, aí a gente tem uma delegação que, por exemplo, está indo num evento do G20, o Y20, que é o evento jovem do G20. O que eles fizeram? Que foi uma ideia genial, que a gente trabalhou lado a lado com esses jovens para poder abrir e fazer uma consulta pública em que outros jovens brasileiros pudessem dar a opinião deles e isso pudesse ser sintetizado de uma maneira em que os que forem efetivamente viajar pudessem levar essas outras opiniões. Tá? Na seleção desses jovens, né? Que jovens que participam? São jovens de uma determinada classe social ou de um determinado nível de escolaridade? Como é que vocês fazem a seleção desses jovens? Que critérios vocês usam para selecionar esses jovens que possam ir para fora ou participar de eventos aqui dentro, mas que tenham essa participação nessas questões, né, nessas grandes questões brasileiras e internacionais? O que a gente tenta sempre fazer é um trabalho próximo a organizações, tá, governos, universidades, entre outros, para poder tirar o ônus da participação, esse ônus financeiro do jovem. Tá? Então, na maioria, no que a gente tenta, e é um trabalho muito difícil, mas que a gente vem conseguindo números expressivos, principalmente no passado, é exatamente essa ideia de tirar esse ônus financeiro. Então, outras organizações de maior
aporte, sejam elas governos, organizações internacionais, etc., que façam esse investimento no jovem poder sair, para ele sair do Brasil. Porque a gente está falando realmente assim, sair do Brasil, passar 5 dias em Washington, nos Estados Unidos, com a cotação do dólar, com acomodação, etc. Então, é um custo substantivo nesse sentido. Então, o processo de seleção que a gente faz é tentar, né, olhar para quais parcerias a gente consegue estabelecer que possam tornar possível esses jovens saírem sem nenhum custo. Sem precisar pagar por isso. Exatamente. E obter essa experiência, né? Exato. Tá. E ao mesmo tempo também a gente trabalha com o programa quando a gente não existe nenhum tipo de bolsa, né? E aí as pessoas que participam, elas pagam, né, para poder esse pacote de participação, mas elas veem isso como um investimento no sentido educacional mesmo. Então a experiência internacional, a discussão lá fora, as pessoas que ela vai conhecer como um investimento, como uma capacitação. Uma espécie de estágio, né? Pode Exatamente, uma experiência, quase um intercâmbio, mas não intercâmbio, né? Uma experiência curta, mas focada em um evento de uma grande OI. A gente vai continuar falando sobre isso, mas a gente está na linha agora com o nosso colunista, o Marcos Kiesel, que é consultor estratégico e fundador do IDES, do qual a Paula também participa e está aqui conosco, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e ele é colunista do Observatório e hoje vai falar sobre a importância das organizações comunitárias para o desenvolvimento local. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Tudo. Bom, esse é o tema mesmo, porque nós estamos assistindo o início das mobilizações dos diferentes países para atingir as metas do desenvolvimento sustentável estabelecidas pelas Nações Unidas. E aí vai ter um papel importante das organizações locais. Marcos, alô, oi. A gente vai tentar de novo a ligação daqui a pouquinho, porque o som está muito ruim e a gente não está conseguindo escutar. A gente vai te retornar daqui 1 minutinho, tá ok? A gente vai retornar com o Marcos daqui a pouquinho. Então, Rodrigo, vamos continuar falando do tema que a gente estava abordando agora, né, dos jovens. Você estava contando aqui que há jovens que pagam e há jovens que vocês conseguem possibilitar essa viagem. Né? Essa experiência internacional, ela tem resultados, quando eles voltam, esses jovens contribuem de que forma para a discussão? Há um resultado, um impacto naquilo que vocês, no trabalho que vocês realizam aqui no Brasil? Sim. Esse retorno, essa devolutiva, ela é essencial do nosso ponto de vista, tá? Porque ela, mais uma vez, essa é uma experiência que poucas pessoas conseguem participar, né? Pelos fatos aí que a gente já listou, mas assim, esse sentido multiplicador, esse impacto que elas podem ter devolvendo a experiência é fundamental. Então, ele acontece dentro dos nossos programas, da maneira que a gente trabalha, de algumas maneiras. Uma delas, por exemplo, é por meio de um termo que a gente usa em inglês chamado advocacy, né, que seria o lobby. O lobby tem uma conotação um pouco negativa, principalmente no Brasil, que é uma coisa que não é, né, oficializada, institucionalizada, mas o advocacy, ele de uma outra maneira, ele tem uma conotação positiva, que é exatamente poder influenciar, poder trazer essas discussões, poder sentar com tomadores de decisão, sejam do executivo, do legislativo brasileiro, e poder passar para eles essa percepção do que foi absorvido lá fora. Então, a gente vai voltar com o Marcos, que está na linha novamente, e aí depois a gente vai conversar sobre como esses jovens atuam nesse relacionamento com o poder público ou com outros atores aqui na nossa sociedade. Marcos? Oi, tudo bom? Oi, agora está melhor, a gente consegue te ouvir. Tá bom. Não, eu estava dizendo da importância que tem as organizações locais, principalmente à luz desse novo desafio que são as metas do desenvolvimento sustentável, que foram aprovadas no seio das Nações Unidas, e do qual o Brasil é um dos signatários. E essas organizações locais, além de ter esse papel pensando no desenvolvimento sustentável, elas já atuam de maneira importante nas organizações hoje, nos locais hoje. E a gente entende essa organização comunitária, organização local, como uma ação conjunta dos cidadãos para obter melhorias para a população, para a comunidade que aí vive e que atua como um instrumento de fazer possível a chegada de meios públicos ou de meios privados para poder exercitar um ativismo político com relação às necessidades e carências da sociedade. É interessante notar que essas organizações normalmente têm caráter sem fim lucrativo e são as famosas ONGs, né?
e elas têm a necessidade de se preparar para poder ter mais eficiência no sua atuação, né? E um dos problemas maiores que a gente encontra é que essas organizações normalmente surgem através de um líder comunitário com uma capacidade de trazer junto a ele outras pessoas, mas normalmente ele tem a causa tão forte que ele se esquece da organização no sentido administrativo. E aí nós encontramos uma das grandes causas das organizações sociais, às vezes, terem uma certa resistência por parte de alguns doadores, exatamente porque a vida legal da organização ficou perdida, embora ela possa ter uma vida concreta de ação, de estímulo a nível local importante. E aí se chama atenção, então, para a liderança do programa, para que essa liderança seja uma liderança que assume tanto o papel do foco que a organização tem, mas também assume o papel dela ser bem conduzida sob o ponto de vista legal administrativo. E às vezes a gente percebe que essas lideranças têm uma dificuldade de ter seguidores. São lideranças que se tornam líderes por 20, 30 anos na mesma organização. E às vezes quando eles falecem ou se retiram por alguma razão, a organização morre porque não fez sucessor. Então, uma das preocupações que a gente tem é que este momento em que se pensa o desenvolvimento sustentável, com componente econômico, social, ambiental, vai exigir uma atenção especial para os líderes dessas organizações. De tal maneira que um programa de apoio a essas lideranças vai se fazer necessário e talvez seja um instrumento que torne o desenvolvimento sustentável real para muitas comunidades. Essa capacitação da liderança. Era isso que eu tinha hoje para vocês. Muito bem, Marcos. Obrigada por suas valiosas considerações toda semana aqui com a gente e até a próxima semana. Muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Paula, voltando, eu vou voltar com o Rodrigo na questão dos jovens, mas é só para a gente ver um dado com você. Em que áreas as pessoas doam mais? Assim, existe uma área que a pessoa doa mais para a saúde, para cuidar das crianças, dos idosos? Quais são as causas que atraem mais a atenção dos brasileiros? Você acertou. Em primeiro lugar, a saúde. Em segundo lugar, as crianças. Então, criança com problema de saúde é campeão de vendas, né? Mas essas são as principais causas. Mas uma coisa interessante, até trazendo aí para o tema do Rodrigo, dos jovens, é que quando você vai para a faixa etária mais jovem, o percentual de pessoas que doam diminui, porém as causas também diminuem. E a gente começa a ver uma preocupação maior com o meio ambiente, com outras causas também muito importantes, principalmente no caso brasileiro, né? Enquanto que para a sociedade, de uma maneira geral, a causa do meio ambiente é uma das que estão ali no final da lista de preferência, né? Bom, ainda bem que os nossos jovens estão mais conscientes, as novas gerações, elas têm tido mais consciência em relação a essa questão mesmo, né? Pois é, eu acho que aí tem uma preocupação com o nosso futuro também, né? A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho, tá bom? A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor e agora a gente vai saber as novidades das nossas redes sociais com a jornalista, editora do portal e das redes, a Josi Rocha. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Esta
semana nós divulgamos no site e no Facebook um evento que a Associação Paulista de Fundações, a APF, promoverá no dia 7 de outubro. O evento vai debater a reforma da Previdência e o reflexo na filantropia, já que estão em jogo as isenções que as instituições filantrópicas têm hoje em dia. O debate será no período da manhã, no Espaço Sociocultural CIE, que fica na Rua Tabapuã, número 455, bairro do Itaim Bibi, São Paulo, capital. Outra notícia que nós divulgamos foi a de que 1 em cada 200 crianças no mundo já é refugiada ou migrante. O dado é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e representa 50 milhões de crianças e adolescentes. E para fechar, eu vou falar da nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nós estamos a divulgando há pouco mais de um mês e já alcançamos mais de 500 mil de pessoas através das redes sociais. A campanha tem um caráter educativo e visa mostrar para o maior número de pessoas possível o que são de fato os direitos humanos e por que é tão importante defendê-los. Atualmente, nós estamos divulgando uma imagem que explica que a educação é um direito humano e que ainda é preciso muito para que todos tenham acesso de fato a ela. Só para você ter uma ideia, 121 milhões de crianças e adolescentes no mundo estão fora da escola, segundo um relatório feito pelo Unesco e pela Unicef. Essas e outras informações as pessoas podem acessar no nosso site ou nas redes sociais. Fala o site também para os nossos ouvintes, para eles acessarem essas informações e as dicas que você passou. O site do Observatório é o observatório3setor.com.br. A nossa página no Facebook é o facebook.com/Observatório 3 Setor. E também no caso da campanha, imagens até dos bastidores, do rádio e tudo mais, as pessoas podem ver no nosso Instagram, instagram.com/Observatório 3 Setor. Ok, Josi, obrigada e até a próxima semana. Obrigada, tchau. Agora, voltando aqui com os nossos convidados, eu tenho algumas perguntas de ouvintes, mas queria só retornar com o Rodrigo. A gente estava falando da experiência desses jovens, né, que vocês ajudam, que vocês levam para fora do Brasil para algumas experiências internacionais e do impacto que isso causa, né, na volta aqui na nossa sociedade. Eu queria, se você puder continuar falando sobre isso, e também se você tiver alguma lembrança de alguma experiência que tenha te marcado com um ou alguns desses jovens, que você possa falar para o nosso ouvinte. Tá. Os nossos ouvintes, desculpa. Sim, acho que finalizando o que a gente estava conversando um pouquinho antes, eu vejo muito o impacto de mobilização em rede, certo? Então, quando sociedade civil ou novamente jovens conseguem se mobilizar, aí a gente tem, né, fenômenos de mídia social, etc., a tecnologia exercendo um papel fundamental aí em termos de comunicação, velocidade, troca de informações. Mas assim, a juventude, sem dúvida, ela tem esse potencial e essa força muito grande de mobilização em rede. E quando ela exerce esse tipo de influência, é algo para a gente realmente começar a prestar atenção. Então, quando a gente fala, como Marcos que mencionou, dos desafios de sustentabilidade, etc., a gente toma muito, né, aí pelo exemplo de, por exemplo, mudanças climáticas ou assuntos que, né, como mencionado anteriormente, que são assuntos que tem muita ressonância em termos da faixa etária também, né? Que começam a ver o futuro, começam a pensar em mudança climática, começam a pensar em assuntos que realmente a juventude de hoje em dia vai herdar, né? Então, acho que talvez aí, fazendo um gancho com essa menção em relação a doações, etc., que a razão do porquê muda. E aí, só para finalizar nesse sentido, eu acho que também o Brasil tem muita coisa, voltando a mobilizações de rede, etc., muita coisa que o Brasil pode mostrar lá fora também. Então, quando a gente começa a considerar o Estatuto da Juventude, né, um marco em termos de políticas públicas de juventude no Brasil, a participação e existência de órgãos que são focados nisso, que mobilizam essas organizações de juventude e podem exercer isso para fora, e aí eu posso citar o CONJUVE, né, o Conselho Nacional de Juventude. Então, assim, são ferramentas poderosas para se mobilizar, para poder exercer essa influência, e aí, ao mesmo tempo, também para educar, né, se educar e educar os outros sobre o que são essas temáticas, qual o impacto delas na nossa vida, seja
como cidadãos globais, seja como brasileiros, seja na comunidade, no município. Então, assim, é a interdependência, né? De uma certa maneira, está tudo interligado e uma coisa que acontece em termos de economia nos Estados Unidos tem reflexo aqui, mudanças climáticas a mesma coisa. Então, assim, a gente vai herdar isso. Então, eu acho que essa percepção de como a gente deve se organizar e como que a gente deve exercer influência para poder mudar o que tem que ser mudado e causar um impacto positivo. Eu acho que uma percepção também daqueles problemas, daquelas questões que estão mais próximas, porque às vezes também a gente quer pensar nas grandes causas, né? E aí a gente não pensa nas pequenas, não pequenas, mas nas que estão próximas, que são as que começam a resolver o todo, né? Quer dizer, se cada um começar a pensar nessas causas pequenas e começar a resolvê-las, ou mobilizar, a gente consegue resolver as maiores, né? Então acho que essa visão que vocês têm é uma visão interessante, porque os jovens começam a refletir nessas grandes causas quando estão lá fora, mas também trazem essa visão para refletir sobre as causas que estão mais próximas. Paula, eu tenho as perguntas dos ouvintes aqui, e tem uma que acredito que seja para você. A pesquisa também mensura as pequenas entidades, ou quais entidades são inseridas nessa pesquisa? O que você tem a dizer sobre as entidades menores? Sim, na verdade a pesquisa perguntou, né, foi feita no Brasil inteiro, com pessoas acima de 18 anos, e perguntou para cada respondente se ele doava, para quantas organizações ele doava, com que frequência ele doava, quanto ele doava, e perguntou o nome das organizações. E a gente tem organizações de todos os tipos, inclusive uma grande participação das organizações pequenas, as organizações de bairro, as organizações da comunidade, organizações que atuam perto, né, de quem precisa e que se apoiam também na própria comunidade, muitas vezes, para atuar. Um dado interessante, falando dessa questão de atuar local, a região que tem o maior percentual de doadores é a região Nordeste, que é uma região onde a gente tem uma alta concentração de problemas sociais, né? Então, acho que isso mostra como o brasileiro se mobiliza em torno dos problemas quando ele está vendo também os seus problemas. Só para dar o crédito aqui, foi a Márcia Regina da Vila Mariana que mandou a pergunta, eu tinha esquecido de mencionar. Tem uma outra aqui que não sei se é uma pergunta, eu acho que é mais um comentário, que é do Armando da Água Fria. Ele diz aqui que ele, há alguns anos, foi voluntário, visitava asilos, casas, centros psiquiátricos, a Casa André Luiz também, e se sentia muito reconfortado com esse trabalho voluntário, com esse trabalho que ele fazia. Hoje doa para as Casas André Luiz e doa porque conhece o trabalho da entidade, né? Que cuida de crianças excepcionais. Parabéns, Armando. Espero que outras pessoas sigam o seu exemplo. E a Paula quer fazer um comentário aqui para você. Eu acho que até em relação a esse comentário, 39% das pessoas dos doadores já visitou pessoalmente a organização para que doa. Eu acho que essa é uma questão importante, né? E a gente faz essa recomendação. Quer doar? Vai lá conhecer. E 85% dos doadores diz que está satisfeito com a doação. Ou seja, doar faz bem para a pessoa, né? O indivíduo tem um benefício. Muito bem. Nós temos aqui também a pergunta do Renato Martins, que mandou pelo nosso WhatsApp, ele é de Osasco. Qual a opinião dos nossos convidados sobre o novo governo federal em relação ao terceiro setor? Você já tem alguma opinião formada? Já deu tempo de formar uma opinião a respeito? Eu acho, se eu tomar a liberdade aqui de começar a responder, eu acho que está muito no começo, para a gente poder ter uma perspectiva mais clara. Mas não sei se a Paula, o que ela acha em relação a isso. Eu acho que ainda é muito cedo mesmo, né? Eu acho que são tantos os problemas que o governo tem que enfrentar que ainda não ficou claro qual vai ser a agenda com relação ao terceiro setor. Mas a gente tem visto de forma muito positiva, porque o terceiro setor ele é composto por pessoas, organizações que fazem uso de recurso privado em benefício público, né? Então é a sociedade civil que se organiza para atuar em benefício público. E eu acredito que esse governo tem interesse em se apoiar também em organizações privadas para ampliar as suas possibilidades na área socioambiental. Até porque nós estamos numa crise de recursos que atinge não só a sociedade, mas também o governo federal. A Patrícia Reis também mandou uma pergunta pelo WhatsApp, ela é do Tatuapé. Qual o país que é exemplo no terceiro setor? E por quê? Eu acho que vocês dois têm experiência suficiente para falar. Podemos começar pelo Rodrigo. Bom, eu começaria pensando o que define, né? A pergunta se refere a qual país tem Ela sucesso. Quer dizer qual país o terceiro setor é mais bem sucedido, provavelmente, né? Entendi. Aí eu acho que precisaria tentar, talvez, olhar um pouco mais
profundo no sentido do que é o sucesso. O sucesso é poder ter esse retorno financeiro para poder defender as suas causas. Talvez essa seja uma medida de sucesso. Talvez seja poder realmente influenciar, ocupar os espaços que o Estado não ocupa. Mas assim, eu acho que, né, na minha cabeça aí eu pensaria em Estados Unidos e Europa, né? Eu acho que seria um pensamento um tanto quanto lógico. Aí acho que a Paula pode falar um pouco, né, com muito mais propriedade em relação às doações dos Estados Unidos, que é uma coisa bastante significativa. Mas eu, pela minha experiência pessoal de ter morado na Europa, eu assim, com certeza levantaria o fato da organização, do profissionalismo, da capilaridade de organizações não governamentais na Europa. Isso me surpreenderia. E o impacto realmente, assim, eles são atores e eles exercem influência, o que acontece ali de protestos, você pensar a Alemanha, por exemplo, pensar do Partido Verde, da influência deles em desativar usinas nucleares. Você imagina mobilizações que param investimentos de milhões em países, né? Então isso me impressiona. Então acho que eu iria para esses 2 pontos. Então, a gente publica, né, aqui no Brasil também, lança aqui no Brasil, uma pesquisa que mapeia a doação em 146 países, chama World Giving Index, que a gente traduziu como Índice de Solidariedade, porque ele mede 3 pontos: a doação em dinheiro, doação de tempo e ajuda a estranhos. E os países de origem anglo-saxã, ou seja, países de língua inglesa, e outros também primos, né? Eles têm o maior percentual de doadores. Eu acho que tem uma questão cultural aí por trás, né? Você pega organizações sociais na Inglaterra que tem mais de 100 anos, nos Estados Unidos também, né? Inclusive fundações grandes, como a Fundação Rockefeller, tem mais de 100 anos, e outras organizações nesses países. A cultura anglo-saxã, ela promove a participação do cidadão na solução dos problemas. Então, isso acaba também reverberando como recursos para o social. Mas eu acho que a inovação está acontecendo nos países emergentes, onde você tem problemas sociais latentes, mas você tem já uma infraestrutura mínima para que as coisas aconteçam, como Brasil, Índia e outros países da Ásia. Ok, muito bem. Vamos para mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio Funasp. Tendência Mídia. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor e antes de voltar aqui com a conversa com os nossos convidados, eu quero dar um informe sobre a edição de setembro do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que é nosso parceiro de conteúdo. A edição de setembro já está disponível nas melhores bancas do país, com destaque para o editorial Bancadas da Cidadania, assinado por Silvio Catiabava, que é nosso colunista. Voltando aqui com os nossos convidados, a gente estava falando sobre, né, houve uma pergunta da ouvinte sobre quais países eram exemplos no terceiro setor, que vocês responderam aqui, né, mencionaram os Estados Unidos e alguns países da Europa. E eu tenho mais uma pergunta de ouvinte aqui, que é o Carlos, do bairro do Limão. O terceiro setor internacional é melhor do que o brasileiro? Vocês já responderam aqui antes. Infelizmente, sim. Talvez não, né? Talvez não por muito tempo, que o Brasil está avançando, como a pesquisa do IDES demonstra. Por que o brasileiro tem mania de valorizar o que é de fora? Essa é uma boa pergunta e eu deixo para vocês responderem. Eu posso responder, talvez, dar o meu pitaco em relação a isso. Eu tenho a percepção muito forte que o Brasil, ele acredita na flor, mas ele não acredita na semente.
E você precisa da semente para ter a flor. Então, assim, a gente tem uma tendência, eu digo assim, como sociedade brasileira, como eu sendo brasileiro, a receber o que vem de fora como se fosse algo impressionante, perfeito, como tudo funciona. Olha como eles são maravilhosos, né? Aquela ideia da síndrome do vira-lata que a gente tem, que eu acho que é recorrente muito na sociedade brasileira. E eu vejo isso como uma das, assim, eu rechaço isso de uma certa maneira, porque eu acho que o Brasil tem muito a oferecer. Sem sombra de dúvidas, o campo internacional ele tem muita inovação, ele tem muita tecnologia, ele tem financiamento, ele tem inúmeras coisas. Mas assim, eu acho que a gente em nenhum momento pode menosprezar o que é feito aqui, ou o potencial, né? Talvez a gente não precise falar do Brasil, mas a gente fala dos brasileiros mesmo, como um denominador comum dessa nação. E aí o potencial nosso como sociedade, o potencial do Brasil, sem sombra de dúvidas, é muito importante, tem um grande peso no cenário internacional. Então, assim, eu colocaria, não de lado, mas eu daria uma ênfase assim, a olhar para dentro também, e não só olhar para fora e idolatrar isso e receber isso como se fosse a melhor coisa que poderia ter acontecido com o Brasil. Eu quero ouvir a Paula também, mas a gente está na linha com a nossa repórter. Vamos conversar com a nossa repórter. Peço licença para a gente conversar com ela primeiro e a gente retorna para falar com a Paula sobre o tema. A gente está na linha com a Natália Oliveira, nossa repórter, para conferir algumas notícias que estão no portal do Observatório. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. O Prêmio Aliança Latina chega à sua 3ª edição, com o tema A Importância dos Dados para as Ações de Advocacy. O objetivo é investir em iniciativas regionais de apoio aos pacientes da rede pública de saúde, fortalecendo a causa na América Latina. As inscrições vão até o dia 3 de outubro e são dirigidas a associações e organizações não governamentais que tenham projetos e programas na área de políticas públicas. A premiação será em novembro, durante o 11º Fórum da Aliança Latina, em São Paulo. O prêmio será de $10 mil para a implementação dos projetos vencedores. E a Fundação Telefônica Vivo lançou a 2ª edição do estudo Juventude Conectada, sobre o comportamento do jovem e sua relação com a tecnologia. A pesquisa ouviu 1.440 jovens de 15 a 29 anos das classes A, B, C e D, de todas as regiões do Brasil. Para 85% dos entrevistados, o celular é o principal meio de conexão. O estudo também mostra que a presença online ganha espaço como negócio. 21% dos entrevistados já empreendem no mundo digital e 49% pretendem empreender com o uso da tecnologia e da internet em até 5 anos. Para ver essas notícias completas e outras novidades sobre o terceiro setor, acesse o nosso portal observatório3setor.com.br e também a nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Obrigada, Natália. Até a próxima semana. Até a próxima. Paula, voltando aqui, a gente estava conversando, né, o Rodrigo estava dando a opinião dele aqui sobre a menção aqui do nosso ouvinte, né, que é por que o brasileiro admira mais o que vem de fora, né, eu queria te ouvir também a respeito. Bom, como a gente falou, o brasileiro é solidário, né, além de solidário, é um povo simpático, é um povo aberto, que recebe muito bem, né, quem vem de fora. Eu acho que a gente viveu, inclusive nos últimos anos, vamos dizer, o brasileiro andava com uma baixa autoestima, né? Muitos escândalos ligados à corrupção, à questão governamental e todos os processos que a gente vem passando, que culminaram numa coisa positiva, que foram as manifestações de 2013, onde a gente vê a sociedade civil se organizando novamente para ter voz e exigir e demandar mudanças. Eu acho que tivemos uma prova maravilhosa de que a gente também produz coisas lindas com as Olimpíadas. Eu acho que a Olimpíada ela veio e trouxe assim, nossa, realmente o Brasil é bacana e faz coisas lindas. Foi um show, né, que a gente deu para o mundo. E talvez mostrou que sim, a gente não precisa trazer de fora. A gente tem aqui, né, a gente tem uma cultura maravilhosa, tem tanta coisa para mostrar que às vezes a gente não valoriza. Aliás, o Brasil, nos últimos anos, na verdade, tirou milhões de pessoas da pobreza, incluiu milhares de jovens nas universidades, criou novas leis que deram suporte aos trabalhadores. Então, assim, nos últimos anos nós temos mais motivos para estarmos orgulhosos de sermos brasileiros do que não, né?
apesar desses acontecimentos políticos que também deram um contraponto. Então, né? o Brasil é objeto de estudo, né, na área social em vários aspectos. Acho que a gente tem realmente muito que se orgulhar. Mas temos muita coisa para fazer ainda, né? E faz parte ter essa autoestima e achar que aqui realmente as coisas vão acontecer para a gente fazer acontecer. Então, eu acho que essa discussão toda da gente resgatar a ética e resgatar a participação social na solução dos problemas é um movimento muito positivo para a nossa sociedade. Eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu tenho filhos, né? E tenho muita esperança no país. E tento, da minha maneira, com a minha atuação, batalhar para que isso aconteça. Porque eu acho que a gente tem condição, sim, de ser um país onde as coisas aconteçam e os outros países vão querer importar as nossas conquistas. Rodrigo, no relacionamento desses jovens que, você estava contando que os jovens viajam, adquirem essas experiências, voltam para cá e eles se mobilizam, né, de verdade, aproveitam essas experiências localmente. Aí eu tinha te perguntado se você lembrava de alguma história, conseguiu lembrar alguma, não precisa citar nome, você pode falar apenas da história, se você tiver alguma. Eu acho que te marcado. Sim, eu acho que talvez eu não vá pegar nenhuma história específica, mas acho que eu vou descrever um sentimento que para mim é fantástico e assim é uma coisa que me sensibiliza bastante quando brasileiros têm a primeira experiência internacional. Então assim, essa percepção de sair e de ver esse admirável mundo novo lá fora, não pelo quesito só do local que ele está, ou talvez que ele esteja dentro de uma organização, ou ele foi numa reunião, ele conheceu alguém importante. Acho que isso, sem sombra de dúvidas, tem um impacto. Mas pelo aquele momento em que ele percebe que ele faz parte de algo maior. Que ele é brasileiro, que ele tem um passaporte brasileiro, que ele teve que talvez tirar um visto, etc, etc. Mas que existem além da fronteira, da casa. Cidadão do mundo, né? Exato. Então, esse sentimento para mim, eu acho, eu até colocaria, ele é sublime, assim, ele me sensibiliza muito em ver esse tipo de experiência pela primeira vez. E aí eu acho que essa percepção, assim, quando ele ganha essa dimensão de que, olha, eu pertenço a algo maior do que talvez a minha comunidade, a minha cidade, o meu bairro, etc. E aí ele percebe que as coisas estão interligadas, essa interdependência que eu estava falando antes. Então, acho que esse é um momento assim que me sensibiliza bastante e eu já vi algumas vezes acontecer. Eu acho que por meio dos nossos programas aí, a gente já levou mais de 200 pessoas para fora e toda vez que isso eu vejo acontecer, é uma coisa assim, é muito tocante. Eu acho que até na linha do que o nosso ouvinte, o Carlos Souza, comentou, essa experiência lá fora é muito boa para que você chegue lá e se depare com coisas excelentes que você nunca imaginou que acontecessem. Eu digo coisas excelentes no dia a dia das pessoas, né? Que às vezes você tem problemas aqui que você não vê lá fora e você fala assim, poxa, eu convivi com esses problemas minha vida inteira e não sabia que existia um outro mundo. Segurança, né? Como a segurança, se está agora. E também para ver que lá fora também há problemas. E que às vezes as pessoas imaginam que é um mundo perfeito, né? E também falam, não, aqui também há problemas, são resolvidos de outra maneira, talvez a visão diferente, mas também há problemas e que às vezes são problemas que a gente não tem aqui. E a gente fala, nossa, como meu país também tem coisas boas. Então acho que os dois lados desse sentimento são importantes, né? E, Paula, agora voltando à questão das organizações, a gente falou muito do que as organizações precisam fazer para ter a confiança do brasileiro, muitas já têm, né, pela pesquisa que vocês levantaram, mas assim, o que as organizações precisam fazer, não só para obter essa confiança dessa outra parcela que ainda está reticente em relação a doar, mas também para que o trabalho dessas organizações tenha visibilidade na sociedade. Porque, por exemplo, nós temos o observatório que dá essa visibilidade, nós temos muito orgulho disso, mas a gente não tem, muitas vezes, essa visibilidade tão, né, à disposição dessas organizações. Então, como é que essas organizações podem se fazer visíveis à parte, né, ao lado, à margem aí talvez da grande mídia ou desses meios que elas não conseguem alcançar? Esse é um desafio grande, né? Porque a visibilidade muitas vezes está ligada a investimento, né, em comunicação, em ter uma assessoria de imprensa, em ter uma estrutura
para poder se tornar visível. Mas eu acho que hoje, com as mídias sociais, você tem outros caminhos muito efetivos, né? Criar um pequeno viral sobre a sua organização, né? Que é um videozinho bem curto, de 1 minuto, que possa mostrar o seu trabalho de uma forma rápida e eficaz. Isso ajuda na comunicação do seu impacto, do que você está realizando na sociedade, e aí ajuda também a atrair pessoas interessadas na sua causa e potenciais doadores, né? Uma das coisas que a pesquisa trouxe também é que a terceira causa, para quem não doa, né? A gente perguntou para quem não doa, por que você parou de... Pessoas que doavam e pararam de doar dinheiro nos últimos 5 anos. A gente perguntou por que você parou. A primeira resposta foi: eu não tenho dinheiro. E aí, quando a gente foi analisar até por classes sociais, não tinha tanta diferença, ou seja, não é uma resposta que é verdadeira, porque muitas vezes você tem pessoas de classes mais baixas que doam significativamente mais do que os de classes mais altas. Mas a segunda razão foi a questão da falta de confiança, e a terceira, ninguém me pediu. Então, talvez as organizações precisam ser um pouquinho mais cara de pau e pedir, né? E ter orgulho daquilo que estão realizando e não sentir vergonha de estar pedindo recursos. Às vezes os brasileiros têm um pouco de receio de pedir recursos para uma organização. E ativar, cutucar mesmo, o conselho da organização, as pessoas que estão em volta, os voluntários, todas as pessoas que estão na organização são pontos de captação e podem estar provocando na sua comunidade um grupo de amigos que possa apoiar e trazer o tema para conversa de domingo na família, para a conversa do portão com o vizinho, para o cafezinho no trabalho, na hora do trabalho. Poxa, você doa para alguma organização social? Você faz algum trabalho voluntário? Ou seja, né, cada pessoa que trabalha dentro da organização, ela leva a marca com ela, sim, né? Ela sim. tem que ser o representante, ali, o embaixador daquela organização, né? Independente que se ela trabalhe na área de doação, de captar doação, exatamente, ou não. Todo mundo é uma porta de entrada. E talvez capacitar essas pessoas para que sejam portas de entradas mais efetivas, ou seja, treinar, né, um discurso, explicar um pouco as coisas importantes que ela deve falar quando está fazendo uma aproximação a um potencial doador. Essa é uma maneira também eficaz de você estar ampliando as suas fontes de captação, né, dentro das suas próprias possibilidades. Nas publicações do IDES, vocês têm essas recomendações? Você recomenda onde as pessoas possam buscar essas dicas, especialmente para essas organizações menores, né, que não têm condições, recursos de buscar um profissional para fazer isso? Então, foi lançada recentemente uma plataforma que dá exatamente dicas para captação de recursos. Chama captamos.org.br. Ali você pode encontrar videodicas, alguns artigos. Eu sou colaboradora, né, escrevo artigos para essa plataforma e faço parte do conselho da plataforma também. Ou seja, aqui no Brasil a gente já tem também coisas em português para ajudar, né, as organizações a captarem mais recursos. E tem a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, a ABCR, que também tem informações sobre esse tema. Ótimo, muito bom. Para quem precisar, as pequenas organizações ou mesmo as grandes que queiram buscar essas informações, www.captamos.org.br para vocês acessarem. E uma dica, fica aqui uma dica, né? A gente está promovendo o IDES e com vários parceiros, né, o Dia de Doar, que é uma contraposição ao que eles chamam da Black Friday, né? Eu não sei como é que traduz. É o dia de gastar, né? É o dia de gastar, gastar exato. sem consciência. Então, é na terça-feira seguinte, né? É o Giving Tuesday. Então, é na terça-feira seguinte da sexta-feira da Black Friday. Eu acho que vai cair no comecinho de dezembro. Muito bom. A gente vai dar o registro no nosso site, exato, também nas redes sociais. Vai ter uma campanha muito forte para que as pessoas façam doação. Eu acho que essas organizações têm que se engajar nesse movimento. Rodrigo, como jovens, as pessoas interessadas em conhecer o seu trabalho, em conhecer o trabalho da organização, né, podem entrar em contato, se você quiser informar o site, e como jovens podem procurar vocês também. Ótimo, obrigado pela oportunidade de poder estar falando aí como que as pessoas podem manter contato com a gente. Bom, nós somos o Instituto Globo Atitude, tá? Então o nosso site ele é o www.globalatitude.org.br. Tá? Então o Instituto ele opera como uma organização, um chapéu, e aí a gente tem diferentes iniciativas de atuação. Tá? Então uma delas que eu mencionei aqui, razoável, né, com certa frequência, foi o Diplomacia Civil, que é esse braço nosso de participação de jovens, sociedade civil em espaços internacionais, em discussões internacionais. A gente tem uma outra iniciativa também chamada Love UK,
tá? Que é a proposta de fomentar educação e cultura britânica no Brasil. Então a gente trabalha com universidades, trabalha com o British Council, trabalha com aí diversos parceiros para que jovens brasileiros possam estudar fora, possam estudar no Reino Unido, tá? E esse é um serviço gratuito que a gente oferece, não tem custo nenhum, em que a gente faz essa ponte. E aí o lançamento de uma nova iniciativa nossa que vai chamar Mob Brasil, que é a ideia de poder trabalhar com temáticas, mudança climática, etc, e visitar países e conhecer atores ali dentro que trabalhem com isso. Então, cidades inteligentes, energias renováveis, refúgio, né, essa crise de imigração. Então, esse é um outro programa também que a gente tem. Okay. Então, aí deixar... Repete, a gente está terminando o programa, repete rapidinho o seu site novamente para quem quiser buscar informações. O site é o www.globalattitude.org.br e o outro site que a gente tem é o www.diplomaciacivil.org.br. Paula, você queria mais um segundo? Queria só contar o site da pesquisa. Claro, se alguém pode quiser falar. mais informação, porque tem muita informação sobre esse perfil do doador. É www.idis.org/pesquisa Doacão Brasil, sem C cedilha e sem tio. Ok. O Observatório do Terceiro Setor está terminando e eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, a Paula Fabiani, diretora-presidente do IDIS, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e o Rodrigo Reis, fundador do Instituto Global Attitude. A produção do programa foi da Joana Ferreira e da Natália Oliveira. O nosso programa está na TV aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. A semana que vem volta o Joel Scala, né? Na próxima terça-feira a gente volta com o Joel Scala. O Observatório fica por aqui na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Uma boa tarde. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.